Nesse mês de setembro de 2021, o Ministério da Saúde do Brasil acabou sendo aí protagonista de um episódio de desinformação para a população bastante lamentável com relação à vacinação contra o coronavírus, contra esse novo coronavírus Covid-19 para adolescentes a partir de 12 anos de idade. Inicialmente, no começo ali de 2 de setembro, o Ministério da Saúde havia divulgado informação de que tinha planejamento de iniciar vacinação para essa população a partir do dia 15 de setembro. Isso foi no começo do mês. Os municípios e estados se organizaram e, de fato, iniciaram a vacinação no dia 15 de setembro para adolescentes a partir de 12 anos. Os profissionais da área de saúde, diante dessa recomendação e divulgação, já haviam passado para seus pacientes, eu inclusive já tinha divulgado em redes sociais, essa programação por parte do Ministério da Saúde de vacinação de adolescentes a partir de 12 anos, a partir do dia 15 de setembro. De repente, todos nós fomos tomados aí de surpresa quando no dia 16 de setembro o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica informando que esta vacinação para os adolescentes estava suspensa. O que havia de alegação nesta nota técnica, justificando a suspensão de vacinação em adolescentes a partir de 12 anos de idade, era que o Ministério ainda guardava dados suficientes para garantir segurança e efetividade dessa vacinação dessa população de 12 anos de idade. Já nessa semana, o Ministério voltou atrás novamente e, a partir agora do dia 22 de setembro, já divulgaram a informação de que indicam sim a vacinação para adolescentes a partir de 12 anos de idade, mesmo aqueles sem comorbidades. Diante dessa confusão promovida aí pelo nosso órgão de saúde mais importante, a população fica realmente assustada e não sabe muito bem em quem acreditar, principalmente nessa época que a gente está vivendo tanta divulgação de notícias falsas, em que as pessoas muitas vezes acabam confiando em informações divulgadas por WhatsApp, por internet, redes sociais, sem muita confirmação e checagem dessas informações, vir por parte daquele órgão institucional oficial mais importante do país esse tipo de desinformação, esse tipo de ação, de falta de coordenação e de realmente organização e efetividade na informação passada, acaba complicando o papel dos profissionais de saúde que tentam passar para seus pacientes e passar para a população informações baseadas em dados científicos e tentar mostrar e convencer da importância da vacinação para o controle dessa pandemia. Mas vamos lá, vamos tentar nesse vídeo esclarecer algumas dúvidas que têm surgido e qual tem sido o papel da vacinação e indicação da vacinação para adolescentes a partir de 12 anos de idade no mundo e a importância que isso vai ter aqui no Brasil também. A primeira coisa importante é qual vacina está autorizada até o momento para utilização em adolescentes a partir de 12 anos de idade. Aqui no Brasil nós temos a vacina da Pfizer, que já foi autorizada pela Anvisa para utilização em adolescentes a partir de 12 anos. O Butantan, que em conjunto com a Sinovac, aquela empresa chinesa, tem produzido a vacina Coronavac, também solicitou a utilização da Coronavac para adolescentes e crianças aqui no Brasil, coisa que a Anvisa ainda não autorizou. A Coronavac já é utilizada na China, em crianças a partir de 3 anos de idade, em caráter emergencial, e também está sendo utilizada no Chile. A gente vai divulgar um vídeo aqui sobre isso. Mas no Brasil, nós temos apenas autorizado pela Anvisa a utilização da vacina da Pfizer a partir de 12 anos de idade. Uma outra dúvida que surge, a vacina é segura? Para responder essa pergunta, algumas questões são bem importantes. Primeira coisa, a gente sabe que toda vacina ela tem reação. Quem tem um filho aí até 1, 2 anos de idade, que está acostumado a levar seu filho para os postos de vacinação de forma mais frequente, sabe muito bem que é muito comum após vacinas aquelas reações. São reação de dor no local, reação de febre, prostração, a criança fica mais mole, fica pouco disposta, às vezes aceitando menos alimentação. E esse tipo de reação é bem comum na utilização das vacinas. A vacina da Pfizer, ela também está associada a esse tipo de reação. Talvez a melhor forma de a gente tentar entender e de se tranquilizar em relação a quais tipos de reação são mais comuns e como tem se desenvolvido esse processo de vacinação, seja a gente analisar aqueles países que já iniciaram vacinação para adolescentes a partir de 12 anos. Talvez o exemplo mais interessante para a gente aqui no Brasil seja o exemplo americano. Nos Estados Unidos, desde maio de 2021, os adolescentes a partir de 12 anos de idade estão autorizados para utilizar a vacina. Até julho de 2021, os Estados Unidos já tinham conseguido vacinar quase 9 milhões de adolescentes a partir de 12 anos de idade. Desses 9 milhões de adolescentes, 9 mil adolescentes tiveram relatos de reações adversas. Desses 9 mil, a sua grande maioria, 90% dos casos, estavam associados a reação local, dor no braço, uma pequena febre, dor no corpo, fraqueza,
perda de apetite. Essas foram as queixas presentes na maioria dos adolescentes, né? Se a gente imaginar aí 9 milhões de vacinados para 9 mil relatos de efeitos adversos, daria aí um adolescente com efeito adverso a partir de 1.000 adolescentes vacinados. Então a gente teria aí, a cada 1.000 adolescentes vacinados, um apresentou a reação que em 90% dos casos estava relacionado a esses quadros leves de dor local, fraqueza. Nos Estados Unidos também foram relatados aqueles casos de miocardite e pericardite. Até agosto agora de 2021, existiram 1.000 casos relatados de miocardite e pericardite nesses adolescentes que receberam a vacina, geralmente após a segunda dose, na sua grande maioria eventos raros, eventos com pouca repercussão, com adolescentes apresentando quadro muito leve, sendo manejado na sua grande maioria dos casos com medicamentos apenas sintomáticos, sem grandes repercussões. Não houve nenhum caso de óbito associado à utilização da vacina da Pfizer e relacionado a quadros de miocardite e pericardite. O acompanhamento por parte do CDC americano, que é o órgão que acompanha esse processo de vacinação e saúde lá nos Estados Unidos, ele tem sido muito efetivo e todos esses casos têm sido acompanhados muito de perto. E até o momento, reforço, não houve nenhum caso de óbito associado à utilização dessa vacina da Pfizer. Uma outra dúvida que tem surgido bastante aqui no Brasil é realmente necessário vacinar adolescentes? Já que desde o início da pandemia a gente sabe que os sintomas do coronavírus nessa população de adolescentes e crianças são mais leves, que as repercussões negativas são raras. Por que então vacinar essas crianças, já que na maioria dos casos não vai ter grandes repercussões? Felizmente, essa afirmação ela é verdadeira. De fato, os adolescentes e crianças são muito menos acometidos por formas graves do coronavírus em relação aos adultos e aquela população mais velha. De fato, aqueles adolescentes que correm mais riscos são adolescentes que têm algum tipo de comorbidade. Esses são os adolescentes que acabam desenvolvendo formas mais graves das doenças. Por outro lado, uma preocupação muito grande tem surgido aqui no Brasil, por parte da Sociedade Brasileira de Pediatria e pelos especialistas na área de saúde, em relação ao número de óbitos que nós temos tido aqui no Brasil, de que adolescentes e crianças em relação a outros países do mundo. Só para a gente ter uma ideia, no Reino Unido, eles tiveram relatados 25 óbitos desde o início da pandemia até fevereiro de 2021. Então foram 25 óbitos nessa população aí de crianças e adolescentes no Reino Unido até fevereiro de 2021. Aqui no Brasil, só nesse ano de 2021, já existem computados e relatados 1.100 mortes de adolescentes. Quando se considera o total de mortes por coronavírus nesse ano no país, né? Nesse ano a gente teve aí mais de 300 mil mortes aqui no Brasil, 1.000 mortes de adolescentes, realmente é um número de mortes pequeno comparado ao número total de mortes de adultos e pessoas mais velhas. No entanto, quando a gente compara o número de mortos de adolescentes e crianças aqui no Brasil com outros países, principalmente esses países desenvolvidos, o número ele é absurdamente alto. Imagine, o Reino Unido tem ali 66 milhões de habitantes, tiveram 25 óbitos durante os primeiros 12 meses aí da doença. A gente só em 2021, a gente já teve mais de 1.100 mortos, sendo que nossa população era aí o quê? 3, 4 vezes maior que o Reino Unido. A gente tem aqui 200 milhões de habitantes. O que seria esperado seria aí algo em torno de 3 a 4 vezes o número de mortes que eles tiveram lá, o que daria umas 100 mortes de adolescentes. Por outro lado, o que a gente tem aqui até o momento são 1.100 mortes. Além do fato de que existe também aquela síndrome pós-Covid, a síndrome inflamatória multissistêmica, que tem acometido adolescentes aqui no Brasil. E só esse ano no Brasil foram relatados 1.200 casos de crianças e adolescentes com a síndrome inflamatória multissistêmica, que é aquela síndrome pós-Covid. Dessa forma, comparando com dados de outros países, aqui no Brasil realmente se torna importante a preocupação em relação à imunização dessa população, principalmente esses adolescentes a partir de 12 anos de idade, já que nós temos aqui a vacina que está autorizada pela Anvisa para a utilização nessa população. Aqui no Brasil nós tivemos o caso de um óbito de uma jovem em São Paulo que aconteceu 2 semanas após ela ter feito uso da vacina. Mais de 70 especialistas analisaram o caso, estiveram envolvidos na análise desse caso e o resultado final foi de que a vacinação não foi responsável pelo óbito dessa jovem. Ela tinha uma doença autoimune, uma púrpura trombocitopênica, que foi a responsável pelo óbito dessa criança. O fato de ela ter sido vacinada previamente, 2 semanas antes, foi apenas uma coincidência em relação à evolução para o quadro que levou ao óbito dessa jovem. Um outro aspecto muito importante em relação à vacinação desses adolescentes se dá em relação à volta às aulas
presenciais. A gente sabe que aqui no Brasil esse processo de retorno às aulas presenciais tem sido bastante lento. Em alguns municípios têm conseguido voltar às aulas, mas de repente aí surge um surto de contaminação e essas aulas são suspensas novamente. Então, a vacinação, ela consegue garantir que esse retorno às aulas seja mais efetivo. Com essa população de jovens aí a partir de 12 anos vacinada, com certeza o número de infecção diminui bastante, que gera mais segurança e tranquilidade para os pais que estão mandando seus filhos para as escolas, para os professores, diretores, enfim, para todos os responsáveis pelo sistema de educação de jovens aqui no Brasil. Diante de todos esses dados aí de segurança, efetividade, da utilização da vacina da Pfizer no mundo, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Israel, enfim, vários países no mundo utilizando essa vacina, adotando essa vacina como estratégia de vacinação para adolescentes a partir de 12 anos de idade. Aqui no Brasil, tanto a Anvisa já autorizou a vacina da Pfizer, quanto as entidades médicas também têm recomendado a utilização da vacina para adolescentes. A Sociedade Brasileira de Pediatria também divulgou nota técnica agora em setembro de 2021, recomendando para que os pais levem seus adolescentes a partir de 12 anos de idade para que se vacinem, para que possam retornar às aulas de forma mais segura, para que não façam parte daquela população de risco que pode transmitir a doença para pessoas mais velhas e que se protejam também, já que a gente tem aqui no Brasil esse número importante aí de jovens que têm manifestado, comparativamente a outros países, uma forma mais grave da doença. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas aí em relação às vacinas, pode deixar nos comentários que a gente vai responder.